O que é o atrito? O atrito é a resistência de uma superfície quando você tenta mover algo, quando você tenta mover ou quando você está movendo algo deslizando sobre ela. Tá? Isso é o atrito. Tá certo? Então, ele vai aparecer. Por que ele vai aparecer? Então, sendo bem breve, e depois vocês podem consultar, podem ver videoaula, podem ler aqui, ó, os slides que eu deixei. Sendo bem breve, por que o atrito aparece? Por que a superfície... O atrito é a resistência da superfície. Quando você quer mover algo que está apoiado em uma superfície. Quando você quer mover ou quando você está movendo. Né? Por isso que você empurra o seu carrinho, ou empurra qualquer coisa e solta, uma hora ele vai parar. Porque toda a superfície resiste ao movimento de algo sobre ela. Tá? Por que o atrito aparece? Por causa das imperfeições das superfícies, da rugosidade das superfícies, como temos nessa foto aqui, ó, melhor mostrado. Então, você tem uma caixa sobre o chão. Se você for com uma lupa lá, microscopicamente, a superfície pode até parecer lisa, mas nunca é. Ela é sempre imperfeita, ela tem ranhura, ou asperidade, ou rugosidade, é uma palavra bonita, né, devido à rugosidade da superfície. Então, é por isso que ela resiste. E é por isso também que, por exemplo, você tem um chão, tá aqui, ó, ele tem atrito porque ele é rugoso. Quando você põe água, ele fica mais liso, fica mais fácil de empurrar. Põe óleo, põe qualquer líquido que vá preencher essas superfícies, você vai diminuir o atrito, vai diminuir a resistência. Por quê? Porque o atrito surge das imperfeições. Quando você põe qualquer líquido aqui, a ideia do líquido, ele vai se acoplando aqui, vai se acomodando aqui e vai deixar mais liso a superfície. Então, quando você pule alguma coisa, passa uma cera e pule, você está diminuindo essas ranhuras, está diminuindo a asperidade das coisas. Então, você diminui o atrito. Tá? Nós dividimos o atrito em dois. O atrito quando o corpo está parado, chamado de atrito estático, ou quando o corpo já está se movendo na superfície, chamado de atrito dinâmico ou cinético, que é o tema da nossa aula de hoje. Por exemplo, você quer empurrar o guarda-roupa da sua casa aí. Por que ele é difícil de empurrar ele? Porque tem um atrito resistindo. Mas ele ainda não entrou em movimento, então esse é o atrito estático. Depois que ele entra em movimento, a resistência diminui. Então, por isso que a gente divide o atrito em dois. E aí, quando já está em movimento, nós chamamos de atrito cinético ou atrito dinâmico. Tudo bem? E a força de atrito, ela vai ter sempre contrária à tendência de movimento, se for atrito estático, ou vai estar sempre contrária ao movimento, se ele já estivesse movendo. Então, ela é sempre no sentido contrário. Se você tenta empurrar o seu guarda-roupa na horizontal para a direita, o atrito vai estar na horizontal para a esquerda. Tá? Como mostra esse desenho aqui. Então, ela é sempre uma força contrária ao movimento ou a tentativa de movimento, contrária ao movimento. Se hoje vamos falar só do atrito cinético, podemos então falar que ela é sempre contrária ao movimento. Tá legal? E como é que nós vamos calcular o atrito? Gente, o atrito, ele vai depender de quão rugosa é a superfície. A gente sabe que tem superfícies que são mais rugosas e outras menos rugosas. Tá? Então, umas vão ter mais atrito e outras vão ter menos atrito, né? Como, por exemplo, algumas superfícies são muito lisas, como o gelo, né? Aqui a gente não tem quase no Brasil, né? Mas o ringue do gelo ou uma quadra de futsal, né? Normalmente, quando são com aqueles pisos lisos, né? Tem pouco atrito. Agora, um shape de um skate, ele tem muito atrito. Porque a ideia ali, ele está te servindo para fazer você parar lá em cima. Então, por isso que ele tem muito atrito, né? Tá certo? Então, a força de atrito, ela vai depender da rugosidade da superfície. Do quão, vamos dizer assim, uma palavra que eu estou criando, o quão atritosa é a superfície. Depende
da superfície. E nós vamos medir o quão rugosa é uma superfície através de um cara que nós chamamos de coeficiente de atrito. Tá bom? Eu sei que essa figura está muito ruim a resolução, mas eu fiquei a manhã inteira hoje sem energia elétrica, eu não consegui achar nada melhor para vocês agora no começo da tarde, tá? Então, nós vamos ter um coeficiente. O coeficiente, quando você ouvir essa palavra, ele é um número. É uma grandeza adimensional, não tem dimensão. Não é em metro por segundo, nem newton, nem nada. É um número, é um coeficiente. Então, por exemplo, metal deslizando sobre metal, vai de 0,1 a 0,45. O coeficiente de atrito vai ser sempre um decimal. Tá? Sempre menor que 1. Tá certo? Tem na tabela, não sei se vocês vão conseguir ver bem agora essa tabela, mas depois vocês vão ter acesso ao PDF, vocês podem dar uma olhada. Tá legal? Bom, então a força de atrito, como mostra a equaçãozinha aqui, ela vai depender, então, da superfície, da rugosidade da superfície. E vai depender, de certa forma, da massa do corpo, ou da normal da superfície. Quem é normal? É a reação de apoio à superfície. Temos falado bastante disso, né? Claro que se não tiver na horizontal, a normal não é igual ao peso. Tudo bem. Se ela não for igual ao peso, estamos num plano inclinado, ela vai ser igual a uma componente do peso. Então ela continua dependendo da massa do corpo. Por isso que é mais fácil empurrar, né? Tem mais atrito o seu guarda-roupa do que a sua cadeira, porque a massa dele é maior. Então a normal da superfície, a reação da superfície, também é maior, tá? Bom, agora, o atrito, gente, ele não é necessariamente algo ruim. Tá? Ah, o atrito atrapalha a gente se movimentar. Se não tivesse atrito, eu só dava uma pedalada na minha bicicleta e ela andava para sempre, né? É verdade. Agora, o atrito, ele também é útil. Eu já dei, né? Já falei no caso do skate, né? Se não tiver atrito, você não para em cima. Se não tiver atrito, a gente não sai do lugar. Porque você anda empurrando o chão para trás. Se não tiver atrito aqui, ó, você não consegue ter essa tração. Um carro não consegue fazer curva se não tiver atrito, pela mesma razão, tá? Então, o atrito ele não é necessariamente ruim. Aqui vai falar do atrito, que o atrito ele é uma força, vocês vão ver isso no segundo ano, ele é uma força dissipativa. Então ele dissipa energia, por isso que ele acaba com os movimentos, né? Ele destrói o movimento. O corpo está movendo, quando o atrito age, ele para de se mover. E uma das maneiras dele dissipar o movimento é na forma de calor, né? Então, por isso que quando um asteroide entra na atmosfera, um meteoro entra na atmosfera, ele pega fogo devido ao atrito dele com o ar. Claro que a velocidade é absurdamente grande, por isso que ele esquenta a esse ponto de pegar fogo, tá bom? Bom, vocês podem ler isso aqui, vai falar de um asteroide que caiu, vai falar da importância aqui da lubrificação do motor para diminuir o atrito entre as peças, né, do motor do carro, tá bom? Mas eu preciso seguir em frente, tá bom? Vamos lá, atrito cinético ou atrito dinâmico, tá? São sinônimos, cinético e dinâmico. A força de atrito, FAT, eu chamo de FAT, aqui está apenas o A, mas eu chamo de FAT. Cinético, então, ela vai ser o coeficiente de atrito. Opa! Vai ser o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico vezes a normal da superfície. Ele vai estar sempre apoiado na superfície para eu calcular o atrito, certo? Tá legal? Essa letra aqui, esse M que parece essa letra que parece um M com uma perna maior, é uma letra grega chamada de Mi. A mesma do micro lá, lembra? Lá do começo do ano? É a mesma, tá? E ela vai determinar, então, o coeficiente de atrito conforme aquela tabela que eu mostrei para vocês. Então, calcular a força de atrito não é tão complicado, tá certo? Provar-vos-ei, vou-lhes, diz o Senhor agora, tá? Olha aí. Universidade Federal de Fortaleza, tá? Veja só. Ele fala assim: um bloco de massa 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é de 0,25. Coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, né?
Adotando-se gravidade como 10, sabendo que o bloco tem aceleração de módulo igual a 2 metros por segundo, calcule a força de atrito. B, pela segunda lei de Newton, calcule a força resultante. C, calcule a tração no barbante. Bom, importante para nós é a letra A, calcular a força de atrito. Tá legal? Como é que a gente vai calcular a força de atrito? Conforme nós aprendemos hoje, letra A força de atrito FAT é μ vezes a normal, tá? Vezes a normal. Força de atrito dinâmico, coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, tá? Pode usar o C, pode usar o D, tanto faz, você que escolhe. Tudo bem? Então, quem que a gente precisa para calcular a força de atrito que pediu na letra A? Nós precisamos do coeficiente de atrito, tá aqui, 0,25. Lembra que ele não tem unidade, é só um coeficiente. Precisamos da normal. Quem é normal? Veja, nós estamos horizontalmente. Então, a normal é igual ao peso, ou seja, massa vezes gravidade. Então, eu preciso da massa, tenho 20 quilos, e preciso da gravidade, tenho 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, meu bem? Então não é difícil, não, tá bom? Olha só, você pode calcular a normal separada. Opa, esse A ficou igual a um C, né? Você pode calcular a força normal separada, se você quiser. Normal é igual ao peso, que é massa vezes gravidade. É 20 quilogramas, já está no SI, vezes 10. A normal é igual ao peso, que é 200 newtons. Tá legal? E aí tu vem e joga o FAT. Força de atrito cinético, μ vezes normal. O μ, o exercício nos deu. Ô, senhor. Começou esse computador, né? O μ, o exercício nos deu. É 0,25. A normal é 200 newtons. 0,25 vezes 200, 50 newtons. Tá legal? Essa é a força de atrito cinético. Então o corpo tem uma força puxando esse corpo para frente e tem uma força puxando ele para trás de 50 newtons. Tá certo? Letra B pergunta, aplicando a segunda lei de Newton, olha aí, para quem não fez o exercício ainda, atividade ainda, segunda lei de Newton. Calcule a força resultante. Moleza. Por que moleza? Porque o corpo está sendo puxado com uma aceleração de 2 e a força e a massa é 20 quilogramas. Então, a força resultante nada mais é do que 40 newtons, ó. 20 vezes 2, tudo no SI, força resultante 40. Ah, professor, como é que a força resultante pode ser menor do que o atrito? Peraí, amor. Tem um cara puxando ele para trás e o atrito para frente e o atrito puxando para trás. A resultante é a diferença desses dois. Então, se a resultante deu 40, não é porque a força que puxa ele é 40, é porque a força que está puxando ele para frente é 40 newtons maior do que a força de atrito. Veja o diagrama de força, como eu tenho dito para vocês. Faça um diagrama de força. Ó, um bloco puxado por um barbante, por uma força F, a tração no fio, que pergunta a letra C, né? Tração no fio e a força que está puxando o bloco. Bom? O atrito puxando ele para trás. FAT cinético. E a gente já sabe que a força resultante dá 40. Então, quem é a força resultante nesse caso? É a tração menos o atrito. O atrito sempre vai ser menor do que a força, né? Então, a força resultante é 40. Tração é o que eu quero, pergunta a letra C. O atrito é 50. Passo 50, ele vai vir somando. Opa! Ó, a tração não é tema da nossa aula de hoje. É a força com que tensiona o fio. É 90 newtons. Tá? Então é o que está puxando o bloco para frente.
Joga na segunda lei de Newtons. Uma massa de 20 quilos, uma força de 90 newtons. Quanto que vai dar a aceleração? Uau, vai dar 4,5. Mas a aceleração não é 4,5, é só 2. Por quê? Porque tem um atrito puxando esse corpo no sentido contrário. Tudo bem? Então, calcular a força de atrito, deixando a tração de lado aí, não é tão difícil. Exercício número 2, Universidade Estadual do Ceará, olha só. Uma pessoa empurrando um bloco com velocidade constante. Já matou a charada. Velocidade constante, força resultante é 0. Tá aqui, ó, letra B. Somatório que atua no bloco é 0. Considerando que haja atrito entre o bloco e a superfície horizontal, pode-se afirmar corretamente que o bloco se move desta maneira. Por quê? Porque a força somatória das forças é 0. Ou seja, a força que está puxando ele para frente é igual ao Fat cinético. Então, ele se move em MRU, sem aceleração. Sem aceleração, aceleração 0, força resultante 0. Vamos calcular mais uma vez a força de atrito aqui, ó. Exercício 3, diz assim, um bloco com massa de 3 kg está movimentando-se com aceleração constante na superfície de uma mesa. Tá me ouvindo, José? Você está assistindo o jogo da Champions. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético é a mesma coisa entre o bloco e a mesa é 0,4, calcule a força de atrito entre os dois. Então veja, aqui nem fala da força puxando, ele só quer a força de atrito mole de fazer. Força de atrito cinético ou dinâmico é o μ cinético vezes a normal. Lembrando que normal, estamos falando na horizontal, tá? Então, normal é igual ao peso. Quando chegar no plano inclinado, aí a coisa muda de figura, né, amiguinhos? Então, vamos lá, ó. Força de atrito cinético. Vou fazer jogar tudo na equação. Coeficiente é 0,4. Normal é igual ao peso. 0,4. Normal é igual ao peso, então é massa vezes gravidade, 3 vezes 10. 0,4 vezes 3, vezes 10, pronto, 12 newtons. Tá certo? Difícil fazer isso aí? Não, né? Beleza, Tereza? Deixei vários slides aqui. Meu Deus, nem precisava tanto, né? Exercício 4, mais um. FATEC São Paulo, Faculdade Tecnológica de São Paulo. O bloco da figura de massa 5 kg move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo. Velocidade constante. Força resultante é 0. Mas, professor, ele tem velocidade. Então, mas ele não tem aceleração, porque a velocidade é constante. Ele está em MRU, então não tem aceleração, força resultante é 0. Então, a força que puxa ele para frente, só pode, se tem uma força puxando ele para frente, só pode estar em MRU, porque tem um atrito aqui para trás. Opa! Porque tem a força de atrito aqui no sentido contrário. Atrito cinético. E ela vai ser igual ao F. Por isso que está em MRU. Por isso que não tem aceleração. Força resultante é 0. Num plano horizontal, sobre a ação de uma força F constante e horizontal. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2, ele não deu, não falou nada, é o coeficiente de atrito cinético, né? Se for o estático, a gente consegue calcular. Gravidade 10 metros por segundo, então o módulo da força F em newtons vale. Então veja, meu bem. Veja só você. Ó, se tem uma força puxando para frente, mas a aceleração é 0, a força resultante é 0, como? Porque tem atrito, tem o Fat aqui atrás, tá? O Fat cinético ou dinâmico. E a soma desses dois, a força resultante nesse caso aqui, ó, força de mesma direção, sentido oposto, vai ser F menos o Fat. Mas, olha como a matemática nos ajuda. Força resultante não é 0? Então, se você pôr 0 aqui, você vai chegar a uma brilhante conclusão. 0 é igual a F menos Fat. Passa o Fat para cá, ele vem positivo. Olha aí. O módulo de Fat é o mesmo módulo do F. Eles têm o mesmo valor, por isso que dá 0.
a força resultante. Por isso que não tem aceleração. Então o exercício fala assim, calcule o módulo de F. Meu Deus, senhor, como é que eu vou calcular o módulo de F? Na verdade, tu vai calcular o módulo da FAT, da força de atrito. E o F vai ser igual. Tá legal? Então vamos lá? Ó, FAT é coeficiente vezes normal, FAT cinético é coeficiente cinético vezes a normal. Tudo bem? O coeficiente é 0,2, a massa do corpo é 1, kg e a gravidade é 10. Professora, o que eu faço com a velocidade? Nada. Nada. Não faz nada. Por que ele deu a velocidade? É porque ele é mau. Ele quer te confundir, ele quer que você coloque essa velocidade em algum lugar. Plano horizontal, normal é igual ao peso, então massa vezes gravidade, e a massa é 5, a gravidade é 10. Só conferir se a massa é 5 mesmo? Isso. Então, multiplicando tudo isso aí, gente, dá 10 newtons. Como que eu sei? 0, 5 vezes 2 dá 1. 1 vezes 10, 10. Resposta D de Deus. Tranquilo? Tranquilo, muito fácil, né? Muito, 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 muito fácil. Vamos para o plano inclinado, então. Qual vai ser o BO no plano inclinado? O BO do plano inclinado é que o seguinte, a normal não é igual ao peso, mas é a componente PY do peso. Lembra? Eu falei quantas vezes isso quando a gente estava resolvendo um plano inclinado sem atrito? Várias. Milhares, bilhões de vezes. Vamos ao exercício e daí a gente vai resolver ele bem detalhado, com bastante calma aí, tá? Diz o seguinte, um caixote de madeira de 4 quilos é empurrado por uma força constante M. Ó, massa 4. Sobe com velocidade constante. Não importa o valor da velocidade, tá? O importante é o seguinte, velocidade constante, força resultante é 0, já que a aceleração é 0. Tá? Um plano inclinado com um ângulo alfa. Ele não me deu alfa, mas ele deu seno e cosseno de alfa, então dane-se quem é alfa. Conforme representado na figura. A direção da força F é paralela ao plano. Ótimo. Inclinado. E o coeficiente de atrito cinético entre as superfícies de contato é 0,5. Então, o Mi... Senhor Jesus. Que loucura, Joe. O Mi cinético é 0,5. Com base nisso, qual o valor da força F? Bom, vamos lá. Vamos fazer o diagrama de forças. Tenho aqui a força F, levando esse corpo para cima. E se ele está se movendo e existe atrito, vai ter a força de atrito levando ele para baixo. Tá? Então, o FAT e é o FAT-C, é o FAT cinético. Por que ele é cinético? Porque o corpo está se movendo. Então, ele está se movendo. Nós só vamos ver hoje corpo, e só vai ter na atividade de hoje corpos se movendo. Não vai ter atrito estático, só cinético. Beleza? Então, o mais espertão aí deve ter pensado, bom, força resultante, tá legal, vai ser 0, então o F é igual ao FAT. Não. Por quê? Porque tem um outro cara aqui que vai interferir. Lembra quando a gente fazia plano inclinado? Vocês lembram? O que acontecia? Tinha uma força que puxava o corpo para baixo do plano, que tentava fazer o corpo descer o plano. Lembram disso? Quem é essa força? A componente do peso paralela ao plano. Então veja, eu falei lá na minha aula extra, quem não assistiu vai lá assistir. Ó, o peso está sempre na vertical para baixo. Ele vai ter duas componentes, uma PY, que vai se igualar com a normal, certo? E vai interferir na força de atrito.
E a PX que vai fazer ou tentar fazer o corpo descer plano abaixo. PX. Tá certo? Então, se você for olhar só paralelamente ao plano, deixa eu tentar colocar aqui a normal. Normal é igual a PY, tá? Normal é igual a PY. Fizemos isso no exercício lá, mesmo sem atrito. Tá? Então, se você for desprezar as forças perpendiculares, só considerar aquelas que estão atuando no sentido do movimento. Se a gente for considerar, então, só as forças paralelas, porque as perpendiculares, que são PY e normal, elas não podem interferir na velocidade, tá? Eu vou ter uma força levando o corpo para cima, que é a F, e duas tentando mover o corpo para baixo, o PX e o FAT. Aham, então são três forças. E a somatória dessas três vai dar zero. Por que vai dar zero? Porque o corpo sobe com velocidade constante. Então a aceleração é zero. Então a força resultante é zero. Então, se eu for fazer a somatória de forças na horizontal não, paralelo ao plano, eu vou ter o F para cima, e na mesma direção, mas no sentido oposto, eu vou ter, vamos desenhar o corpo aqui que fica mais fácil de entender. Eu tenho o atrito, que é sempre contrário mesmo, não tem jeito, e o PX, tá? E o PX. Se o corpo estivesse descendo, o PX estaria a favor do movimento, mas aí o atrito estaria para cima, porque o atrito é sempre contrário. Tá legal? Então, se eu for fazer a somatória paralela ao corpo, o vetor força resultante é a soma do vetor F mais o vetor FAT mais o vetor PX. E aí, o que acontece? Todos estão na mesma direção, a direção é paralela ao plano, mas eles têm sentidos opostos. Então, quem está subindo tem que ter um sinal, e quem está descendo o plano tem que ter outro sinal. Eu posso chamar o F de positivo, e o FAT e o PX de negativo. Tá? Então, esse é o esquema. Tá certo? Esse é o esquema. O que o exercício quer que a gente encontre? Ele quer que a gente encontre o FAT. Aliás, o F. Eu sei que a força resultante dá zero. O FAT eu aprendi a calcular hoje. É μ vezes normal. O PX eu aprendi a calcular nas aulas passadas, né, no plano inclinado. Então vamos lá. Vamos voltar para cá. Ó, o ângulo de inclinação do plano é o mesmo ângulo entre P e PY. Então, PY é P cosseno. Eu não vou explicar isso de novo, já expliquei várias vezes. Está lá na minha aula extra. E o PX é P seno de θ. Lembrando que P é massa vezes gravidade. Tá certo? Então, veja o meu diagrama. Eu posso calcular o PX, posso calcular o atrito. E aí, então, eu posso determinar quem é a força F. Certo? Tá? O PX é P seno θ. E o F aí, então, eu vou encontrar. Tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou calcular a força de atrito e o PX separado para vocês. Tá bom? Para não ficar bagunça naquela equação ali. Então, calculando força de atrito. Perdão, era para ser vermelho. Opa! Calculando a força de atrito. A força de atrito cinético é o coeficiente cinético vezes a normal. Mas a gente precisa lembrar que a normal é igual a PY agora. Ela não é... Normal é igual a PY. Olha lá o diagrama, ó. Ela não é igual ao peso.
E PY é P cosseno, certo? Então, como é que vai ficar a força de atrito? Vai ficar coeficiente, que é 0,5, tá? Massa vezes gravidade, que é o peso. Cadê? 0,5. Quem é PY? É P cosseno de θ. Então, quem é P? É massa vezes gravidade vezes cosseno de θ. Tudo isso é valor que eu tenho. Tu podia jogar direto aí. Eu só estou repetindo aqui para a gente não esquecer. Então, vai ficar assim. 0,5 vezes a massa do corpo, que é 4 quilos. A gravidade, que é 10. E o cosseno do ângulo, o exercício me deu, é 0,8. Não quero nem saber quem é o ângulo, o cosseno é 0,8. Legal? Então, os 10... Opa, eu coloquei 8. 10 vezes 0,8 dá 8. 2,16 newtons, tá? Então, calculei aqui é o FAT, força de atrito cinético. Vamos calcular o PX? PX é P sem θ. Quem é P? Massa vezes gravidade. Então, é massa vezes gravidade. Seno de θ. Tá? Massa é 4, gravidade é 10. Seno de θ é 0,6. Como você sabe, professor? Tá aqui, ó. É um dado do problema. Tudo bem? Então, o PX é mole para 24 newtons. Tá ok? Então, mais do que você fazer a conta, porque a conta acaba não sendo difícil, é você entender esse diagrama de força aqui. Entender por que a força resultante é F menos FAT menos PX. E eu sei que a força resultante dá 0. Tá? Então, vou ler um slide aqui e agora vai me faltar um slide. Então, peraí. Aí. Então, eu sei que força resultante é 0 e que ela é o F que está para cima, menos o FAT que está para baixo, menos o PX que está para baixo. Quer dizer, plano abaixo, né? Paralelo ao plano, mas para baixo. E eu sei que ela é 0 porque o corpo está subindo sem aceleração. Então, o F menos o FAT, que eu já sei quem é, menos o PX, é 0. E você vai encontrar a brilhante equação matemática dizendo que o F é igual à soma do atrito mais o PX. Quer dizer, só tem uma para cima e ela está igualando as duas que estão para baixo. Então, a que está para cima é a soma das duas que estão para baixo. Tá? Se você somar esses dois, vai dar a força F que está empurrando o corpo para cima. Por isso que ele não tem aceleração. Então, quem vai ser F? Simples. O atrito é 16, PX é 24 newtons, força F, que puxa o corpo paralelamente ao plano mais para cima, é 40 newtons. Tá ok? Você precisa entender isso aqui, esse diagrama de força, tá? Vamos fazer mais um. Aqui, ele vai falar daquele exercício, né, da academia, que é o leg press, tá bom? Então, vou pular uma parte aqui, é muito longo e tal. Este aparelho possui uma parte móvel que desliza sobre um plano inclinado fazendo 60 graus com horizontal. Então, beleza. Θ é 60. Cosseno de 60 é 0,5 e seno de 60, uma boa aproximação, é 0,87. Quer usar 0,9 na sua conta? Pode usar, irmão. Não tem problema, não. Não é o mais importante. Uma pessoa usando um aparelho empurra a parte móvel de massa igual a 100 quilos. Então, veja, ele não está fazendo 1000 newtons com a perna, porque o plano está inclinado. Entendeu? Não está na vertical, ele não está empurrando aqui, ó, vertical, ele está empurrando na diagonal. É por isso que existem as rampas. Para que tem a rampa? Porque é muito mais fácil você empurrar num plano inclinado do que se erguer verticalmente. Certo? Então vocês vão ver que a força que ele faz não é igual ao peso que ele está empurrando para cima. O peso daria 1000 newtons, né? 100 quilos, 1000 newtons.
uma massa igual a 100 e faz mover ao longo do plano com velocidade constante. Então, a força resultante vai dar zero. Eu vou desenhar o diagrama de força. Vai ter uma força para cima, tem um Px para baixo. Se tiver atrito, tem o atrito para baixo, já que ele está se movendo para cima. Considerando o coeficiente de atrito dinâmico entre o plano e a parte móvel de 0,1, a aceleração gravitacional 10, usar seno como 0,86, eu falei 0,87, mas pode ser 0,86 também, não dá muita diferença não. E cosseno como 0,5 determina a intensidade que a pessoa está aplicando para erguer um peso de 100 quilos. Se fosse erguer na vertical, ele ia fazer uma força de 1000 newtons, já que está sem aceleração, então a força resultante é zero. Vamos ver aqui qual é a força que ela faz. Então, é importante para nós, diagrama de forças. Toda vez que eu tenho que trocar a cor da caneta, tem que sair do slide, entrar no slide. Sacola, vamos lá. Vou trocar aqui porque já tem um vermelho ali. Ó. Então, o que acontece? Primeiro, claro, tem a força da pessoa para cima. Eu vou desenhar do outro lado, tá, gente? Mas não muda muito. Ó. O importante é que ela é paralela ao plano para cima. Eu vou chamar de força F. Tá ok? Força F. Como diz o outro lá, né? Tá ok? Vai ter o peso na vertical para baixo. A componente do peso, PY aqui. Que você já se ligou. Se não se ligou, ligue-se. Vai ser igual a normal. PY. Tá? Vai... Nossa, ficou horrível esse Y aqui, ó. Vai ter o Px, então, puxando para baixo. Tá? Então, aqui está o Px. Certo, Roberto? E vai ter a força de atrito. Porque ele falou que tem atrito aí, né? Então, a força de atrito, vamos ver que cor que a gente vai pôr aqui na força. Vamos pôr em verde, ó. A força de atrito entre a superfície, FAT, cinético, também puxando para baixo. O atrito está aqui, né? Entre a superfície, no contato. Mas eu desenhei aquele aqui em cima só para ficar mais fácil de entender. Se você tiver um desenho assim meio complicado, você pode fazer só diagrama, né? Ó. Desenhar o corpo aqui. Ó. Px para baixo. Força de atrito. Ou vamos trocar. Melhor para você entender. Força de atrito aqui embaixo, né? Cinético. Px tentando fazer ele descer o plano. E a força F da pessoa puxando ele para cima. Tá legal? Percebam que é a mesma situação do exercício anterior. Só mudou o lado, né? Só está invertido, né? Está espelhada a imagem, mas é o mesmo sistema. E, de novo, a gente tem o corpo se movendo sem aceleração, ou seja, força resultante é zero. Ou seja, essas forças vão se igualar. Ou seja, paralelo ao plano, como é que vai ficar as forças? Acabei de desenhar ali, né? A força resultante vai ser o F para cima menos Px para baixo menos FAT para baixo. Professor, coloquei invertido, coloquei Px e FAT negativo, positivo e o F negativo. Tudo bem, dá na mesma coisa. Tá? Tudo certo? Vou tirar o vetor aqui porque eu estou falando dos módulos. Tá? E a gente sabe que o FR é zero. Então a gente vai chegar de novo à brilhante conclusão que, meu Deus do céu, por que a força resultante deu zero? Porque o F que está para cima iguala a soma do Px que está para baixo mais o FAT que também está para baixo. Então, se ele é igual, é por isso que não tem a força resultante dá zero e não tem aceleração no corpo. Tá legal? Então, de novo, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, mesminha coisa. Calcular o Px, calcular o FAT, tá certo? E somar esses dois que vai dar a força F. Bom, vamos relembrar de novo. Plano inclinado. O ângulo de inclinação do plano é o mesmo ângulo de P e PY. Então, PY
é P seno θ, aliás, cosseno θ. Vamos, caneta. P cosseno θ. E o PX, que ele vai puxar para baixo, é P seno θ. Tudo bem? Então, vamos calcular. Vamos calcular. Eu agora, diferente do exercício anterior, eu vou fazer tudo na mesma equação aqui. Só para ser diferente. Então, quem é PX? PX é P seno θ. Mais, quem é FAT? É o μ cinético vezes a normal. Quem é a normal no plano inclinado? Normal é PY. Tudo bem? Então vai ficar assim, o F vai ser P seno θ mais μ PY. Quando eu vou fazendo assim, tudo na mesma equação, vai ficando mais longo, né? Porque eu gosto de repetir tudo, não vou economizar papel para fazer. Mas você pode fazer separado, igual nós fizemos no exercício anterior. Faz o cálculo FAT, cálculo PX e depois soma. Tá bom? Só quero ser diferente e fazer aqui. Então, prosseguindo no próximo slide, ó, eu tinha escrito que o F é igual P seno θ mais P mais μ PY mais μc PY. Quem é PY? PY é P cosseno, certo? Opa, faltou P. É P cosseno. Tá legal? Tá? Então, tudo bem. Bom, e quem é P? P é massa vezes gravidade vezes seno. Então, massa vezes gravidade vezes seno. Aqui vezes cosseno. Pronto. Eu tenho a massa, que é 100. Eu tenho a gravidade, que é 10. Eu tenho o seno, que é 0,6. Eu tenho o μ, que é 0,1. Eu tenho a massa, que é 100. A gravidade é 10. Tenho o cosseno, que é 0,86. Só calcular. Fica grande? Fica. É mais fácil se perder? É. Então, talvez seja melhor para vocês fazer separadinho. Calcula o PX, calcula o FAT e depois soma. Tá legal? Eu quis fazer aqui para a gente fazer de uma forma diferente. Então, quem é a massa que ele está subindo? 100 vezes 10 vezes seno, que ele pediu para usar 0,86. Então, vou respeitar o enunciado, 0,86. Mais o μ é 0,1. Nós anotamos lá. A massa é 100. Gravidade é 10. O cosseno é 0,5. Então, ó. 10 vezes 10, 1.000. 1.000 vezes 0,86, 860. Mais 100 vezes 0,1, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 0,5, 50. O atrito é bem pequeno. Por quê? Porque o coeficiente de atrito é bem pequeno, 0,1. Então, 910, 910 newtons é o valor da força, tá? Que ele precisa fazer para subir aquele corpo. Tá legal? Tá. Então, se ele usasse um ângulo menor de 30 graus, ele ia fazer uma força menor ainda. Você pode fazer isso na sua casa depois só por diversão. Faz lá um plano com um ângulo de 30 graus para você ver que ele precisa fazer menos força, né? Subir. Certo, gente? Sétimo e último exercício de hoje diz o seguinte: o corpo A de massa 8 kg sobe um plano inclinado a seguir com aceleração constante. Aqui é a aceleração. Se liga, força resultante não é zero. Posso calcular já a força resultante, segundo a lei de Newton, ó. Massa vezes aceleração. Quem que é a força resultante? É 8 vezes 1, é 8 newtons. Quer dizer que a diferença entre a força que leva ele para cima, menos o atrito e menos o PX, tem que dar 8 newtons. Pronto. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é 0,5. Então, qual é o módulo da força F, paralela ao bloco do plano da figura? Ele deu o cosseno, está bem horrível a resolução ali, mas cosseno de alfa ele deu como 0,8 e o seno de alfa como 0,6. Tá? Então, diagrama de forças, é importante você fazer diagrama de força. Ó,
peso para baixo, na vertical para baixo. PY comprimindo contra a superfície. Por isso, PY é igual ao normal. E PX empurrando ele para baixo, fazendo ele descer. Tá? PX. E o corpo está subindo. Então, se ele está subindo, tem a força de atrito tentando impedir ele de subir. Força de atrito cinético, porque ele está se movendo. Tá? E a normal, que vai interferir na força de atrito, igual a PY, tá? Normal igual a PY. PY, já estamos cansados, é P cosseno, θ. E o PX é P sem θ. Tá legal? Certo? Então, vou redesenhar isso aqui. Olha o diagrama de fase. Diagrama de fase. Diagrama de forças, professor. Ó, eu tenho o seguinte. Eu tenho uma força F para cima, só paralela ao plano. F para cima, o atrito para baixo, o FAT cinético para baixo e o PX para baixo. Então, é igual aos últimos dois, com a diferença que a força resultante não é zero. Então, eu vou fazer, paralela ao plano. Como é que fica a força resultante? Paralela ao plano. Força resultante é o vetor F para cima, mais a soma do vetor FAT, mais a soma do vetor PX. Só que eles têm mesma direção, paralela ao plano, sentidos opostos. Então eu vou chamar o F de positivo, porque o corpo está se movendo para cima, então ela é maior que Px, F é maior que Px, maior que a soma de Px mais FAT. Então vou chamar o F de positivo, tira o vetor, e o FAT e o Px de negativo. E a diferença agora aqui é que a força resultante não é zero. Então, eu sei quem é a força resultante, vou calcular. Eu sei quem é FAT, vou calcular. Eu sei quem é PX, vou calcular. Então, vou calcular esses três. Tá certo? E aí, depois eu vou voltar nessa equação e descobrir quem é F. Bom, vou fazer separadinho. Então, primeiro, eu já calculei, mas eu vou colocar aqui, só para seguir a sequência. Calcular FR. Bom, o corpo tem massa de 8 kg e ele sobe com aceleração de 1. Então, 8 vezes 1, o FR é 8 newtons. Certo? Perfeito. Ok? Segundo passo, vou calcular o FAT. Calcular o FAT cinético. FAT é μ vezes normal, μ cinético vezes normal. Estamos num plano inclinado, então a normal é PY. E PY nada mais é do que P cosseno θ. Então vamos lá. Coeficiente de atrito, o exercício deu 0,5. Aqui, ó. Tá? 0,5. A massa do corpo é 8. A gravidade é 10. O cosseno, 0,8. Como é que você sabe que o cosseno é 0,8? Tá aqui na figura, gente. Tá bem ruim para vocês verem. Mas tá aqui também, ó. Cosseno 0,8 e seno 0,6. Então, quem é FAT? 0,8 com 8, 64, multiplicado por 0,5, 32 newtons. Ok? Beleza. Calculei a força resultante, já calculei. Calculei o FAT, já calculei. Falta calcular o PX. Então, calcular PX. Tudo bem? PX é mais fácil. É P seno θ. O P é massa vezes gravidade vezes seno θ. Massa é 8, gravidade é 10, seno θ é 0,6. Isso vai dar 6 vezes 8, 48 newtons. Esse é o PX.
Fechou? Então, Playboy, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar lá para aquela equação, tá? Essa equação aqui. Eu vou reescrevê-la aqui no próximo slide. Força resultante é a F para cima, menos o FAT que está para baixo, menos o PX que está para baixo. A força resultante eu calculei, deu 8. O F eu quero. O PX eu calculei, deu 32. Aliás, o FAT deu 32 e o PX deu 48. Vou isolar o F, esses dois caras vão passar para o outro lado somando. Então fica 32 mais 48 mais 8 é igual ao F. Ah, meu Deus, não é tão difícil isso aqui não, né? Isso aqui dá 50, 80, 88 newtons. É o valor da força. Ok, ok. Tá ok? Então tá ok. Tem que resolver essa questão aí. Tá bom?